Voltamos com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje fala de um assunto que, como eu disse lá no início, requer a sua atenção, o meu interesse e a nossa total disposição sobre esse tema para sermos comprometidos com a causa. Estamos falando hoje aqui, abordando a Semana Lixo Zero no município de Porto Alegre, falando sobre a conscientização do correto descarte de resíduos, não só em Porto Alegre, mas também no Rio Grande do Sul e em todo o planeta. A gente recebe hoje nos estúdios da TV Câmara o Eduardo Torres, ele que é consultor ambiental, e também recebemos, participa da nossa edição aqui do TV Câmara Entrevista, a Paula Moleta, ela que é embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Eu retomo o nosso programa perguntando agora para o Eduardo sobre a importância da participação do poder público nas campanhas e nas ações permanentes de conscientização. Há pouco tivemos então a Semana Lixo Zero aqui no município de Porto Alegre, mas eu lhe pergunto, para além dessas campanhas, onde são exatamente abordadas em uma semana, em um período do mês, onde tudo é feito com mais intensidade, por que não durante todo o ano? E se é importante batermos nessa tecla da reciclagem até que as pessoas realmente coloquem na cabeça a importância sobre todo esse processo no descarte de resíduos? Meu jovem, existe um erro na cabeça das pessoas que acha que lixo é problema da prefeitura. Eu acho que não, é um problema de todo mundo. Mas a condução do programa, a condução da capacitação, isso é da prefeitura. Tá? Isso é responsabilidade dela. Não dá para eu sair, vou capacitar o pessoal do mês. Não, tem que ser uma coisa organizada. Né? E não dá para pensar só que a gente vai começar com a criança, com a gurizadinha lá do jardim. Não podemos esperar esse tempo, entende? Nós temos que fazer um programa para todo mundo. Inclusive o idoso, tá? Que pode ter tempo até de capacitar a gente. Ir no lugar para poder falar, tem tempo, então vai lá, dá a experiência de vida dele. Né? Então a gente tem que fazer assim. Mas tem que ser uma coisa assim que eu digo assim, não dá para ser um vídeo que tu passa na televisão. Tá? Tem que ser uma coisa mais tete a tete. Ou seja, a pessoa tem que... Tá? E uma vez que a pessoa internaliza, entende? A minha mulher diz assim para mim, vai, Eduardo, depois que eu aprendi essa coisa de isso vai nesse aqui, esse vai naquele, eu não consigo mais fazer diferente, entende? Se eu vou botar no lugar errado, eu me dá estou agindo errado, estou fraudando, entende? Então, depois que a gente se conscientiza de como deve ser feito, como deve ser colocado, a gente passa a agir naturalmente, tá? Naturalmente. Agora, quem vai nos ajudar nisso aí? O poder público. O poder público, tá? O Estado, o município. Tá? Eu acho muito mais do município, tá? Porque ele está mais próximo da população, entende? Tá? Mas o Estado podia contribuir também, nem que seja financeiramente, capacitando mais gente e tal. Né? E trabalhar diariamente, né? Aumentar aí o Instituto aí, Lixo Zero, mais gente, mais voluntários, né? Inclusive, Eduardo, tu tocou num assunto aqui que até, às vezes, se eu não lembro, né, se não me lembro, eu esqueço. A gente está no Instituto com a formação de embaixadores abertas. Então, assim, se qualquer pessoa pode se tornar embaixador Lixo Zero, desde que tenha vontade, tempo. Não, eu sou engenheira cientista ambiental, sou embaixadora Lixo Zero, mas não precisa ser só engenheiro, só biólogo, qualquer pessoa, dona de casa, o idoso, né, que tem tempo aí, aposentado, vem para o movimento, vem nos ajudar nessa causa tão bonita, né? Porque, assim, a prefeitura, ela tem que nos dar a estrutura, ela tem que nos fornecer o correto encaminhamento, ela tem que nos fornecer as ferramentas de embasamento, legislações muito importantes, né? Sem dúvida. Então, assim, nós já temos a Semana Lixo Zero, gostaria de ver uma Câmara Lixo Zero no ano que vem, gostaria muito, seria um pedacinho meu aqui na Câmara, um legado que a gente deixaria. E uma Porto Alegre se caminhando aí para daqui a pouco ser Lixo Zero. A Semana Lixo Zero não deve ser só do DMLU. O DMLU é Lixo Zero o ano inteiro, eles trabalham arduamente lá para deixar a capital limpa, né? E eles fazem um trabalho lindo, tem pessoas capacitadíssimas lá dentro, né? O problema tá que as pessoas, elas não buscam a informação, né? A gente tem um canal que é super aberto no DMLU, que é o 156, tem dúvidas, qualquer dúvida que tu tenha quanto a serviços da prefeitura, olha, minha lixeira aqui do DMLU não tá furada,
Liga para um 156. Ah, o container aqui na minha casa, na frente da minha casa, tá toda uma bagunça, tá quebrado. 156. Eles não têm como fiscalizar tudo isso. Nós, como população, cidadãos ativos, nós temos que nos empoderar e sermos agentes da mudança e do lixo zero também. Então, convido todos a participarem desse movimento, que é uma jornada. Eu brinco que se hoje fossem querer me dar uma certificação lixo zero, eu, embaixadora lixo zero, não conseguiria ser ainda, porque é uma jornada, tem muitas coisas ainda que a gente precisa desapegar, né? Mas é um caminho, convido todos a participarem, a entenderem como funciona. E se tiver, né, sentindo o coraçãozinho aí, vem para o movimento também. E Paula, o Eduardo falou antes, nesse processo do tete-a-tete, de algo mais próximo, também deu exemplo que vai no cerne da palavra conscientização, né, que é da consciência. Vídeo o exemplo da sua esposa que não consegue mais fazer da maneira errada. Então eu lhe pergunto, Paula, como exemplificar para o público que assiste a TV Câmara algo exatamente prático da importância da reciclagem em casa? O que a gente diz é que é mais fácil do que separar, né? Quando a gente vai no mercado, o mercado ele tá lá todo organizadinho, né? Os enlatados, os plásticos, as embalagens, tudo tá organizado. Porque na nossa casa, quando a gente tá na nossa casa, nossos livros estão na estante, nossos alimentos no lugar, tudo organizado. Por que só na hora dos resíduos vai estar tudo misturado? Né? Então, assim, entenda o que você produz em casa, entenda, eu produzo muito vidro. Separa o vidro no ladinho ali, bota na coleta seletiva separadinho, sabe? Porque o vidro ele quebra, ele machuca as pessoas, né? Então, pensar que aquele lixo quando sai da tua casa ele não some. Infelizmente, a gente não tem mágica para isso ainda. Ele ainda vai para um aterro, viaja mais de 100 quilômetros, são 1.600 viagens que a gente faz. Imagina o quanto isso não contribui para nossa... Exatamente, para o nosso aquecimento global, né? Então, assim, tá tudo interligado. As pessoas acham que pequenas... hoje eu não vou levar não vou mais pegar sacolas plásticas no mercado. Acha que essa ação não é nada, gente. É uma pequena ação, mas ela é super importante. Precisamos de todas as pequenas ações. Eu só queria, Paulo, te pedir um favor, assim. O que eu noto muitas vezes, quando se fala em lixo zero, que as pessoas imaginam o seguinte, que não gerar nada de resíduo. Então, por favor, explica aí a diferença, o que vocês consideram o lixo zero, entende? Tá. O que é o resíduo que a gente gera e o que é o lixo zero. O lixo zero é toda essa conscientização de quando a gente for consumir alguma coisa, né? Na compra desse produto, na compra do produto, repensar os seus hábitos, né? Andar menos de carro, gerar menos resíduo, compostar em casa, né? Isso são atitudes lixo zero. Hoje, o lixo zero ele trabalha com uma meta. Existe um serviço do lixo zero que se chama certificação lixo zero, onde um espaço, qualquer estabelecimento, inclusive a Câmara dos Vereadores, ela pode se tornar certificada lixo zero a partir do momento que ela destina corretamente 90% dos resíduos, ou seja, desvia 90% dos seus resíduos do seu estabelecimento, do seu home office. Ele gerou resíduos, mas ele não está gerando lixo. Exatamente. Ele fez o seu papel, porque a gente não pode ser hipócrita, né, Eduardo, de achar que a gente vai parar de consumir. Exatamente. A gente precisa comer, com a certeza. gente precisa ir trabalhar, tem que se vestir. vestir. Então, assim, é uma consciência que a gente vai cada dia aprendendo mais. Eu, como embaixadora, cada dia eu aprendo mais. Semana passada, na Semana Lixo Zero, a gente teve um fórum Lixo Zero, Rio Grande do Sul, na Assembleia. Cara, foi muito legal, foi um aprendizado, assim, ó. A gente trouxe o decreto Recicla Mais, que ainda está, né, tem muitas nebulosidades ali naquele Recicla Mais, tem pessoas que não entendem como acessar, porque a ideia do Recicla Mais é ele foi espelhado no da cultura, né, mas como é que é o nome do incentivo à cultura, né? Na lei para incentivo à cultura, a do Recicla Mais, ele vem espelhado para incentivar a reciclagem do Recicla Mais. Então, a gente trouxe esses debates, porque é uma construção, né? A gente precisa entender como acessar essas legislações, como acessar esses fundos, porque, com certeza, a gente tem muitos projetos que podem ser financiados pelo próprio governo, pela prefeitura, né? Para a gente estar trabalhando. As próprias escolas se tornarem lixo zero, serem pontos de referência para a gestão de resíduos, sabe? A gente tem projeto lindo lá no Rio de Janeiro, Eduardo, se tiver a oportunidade de conhecer, a Câmara
A Câmara do Rio de Janeiro se tornou lixo zero. A gente tem legal. Todas as escolas estaduais trabalhando para se tornarem todas lixo zero. Então é lindo ver aquela criançada brincando na compostagem. Hoje em dia, fazendo rap sobre lixo zero, sabe? Então, ele é super cultura. Lixo zero, tu pode atrelar tudo, assim. Então, é lindo. Mas o importante é esse esclarecimento que está dando, não é resíduo zero, é lixo zero. Exatamente. Tá? Porque senão eu quero falar, impossível, não vou me meter nisso. Não, é possível sim, é possível a gente fazer isso aí. Quando eu era garoto, eu me criei em Passo Fundo. Na época que eu era garoto, a gente se abastecia no armazém de São Domingos, que ficavam as 3 casas na minha casa. Então, ia comprar farinha, levava a lata de farinha, ele botava lá, pesava, trazia. Né? O máximo de embalagem que tinha é aquele papelzinho que ele enrolava assim, fazia tipo um pastel assim, sabe, que a gente trazia. Então, a gente ia a pátio, o lixo da minha casa era o lixo do banheiro. Não se gerava outro lixo. Não gerava outro lixo. Claro, depois mudou tudo isso hoje em dia. Eu tenho que me abastecer no supermercado, não posso levar a latinha lá para pesar, entende? Tá? Já existem alguns mercados e é um empreendedorismo que está crescendo. Até mesmo outro que a gente trabalhou no fórum foi a questão da compostagem. Existem aqui em Porto Alegre empresas que vão até a tua casa e coletam esse orgânico, transformando ele em adubo. É um serviço, Mas se tu não tem como compostar em casa e quer fazer diferente, quer dar um destino nobre para os teus resíduos, pesquise, né? Existe a Associação Brasileira da Compostagem, onde o pessoal está se potencializando, né, levando políticas públicas para tratar sobre a compostagem, que ainda também não, as pessoas não entendem, acham que vai ter cheiro, vai trair bicho, né? Ai, mexer com minhoca. Então, assim, eu que sou meia bióloga, assim, é uma terapia, sabe? Tu tá lá na tua composteira, tu vê todo, saber que o teu alimento não foi parar lá no aterro sanitário no Minas do Leão, né? Então... Eu li uma notícia que a mim me chamou muita atenção, de o que é a cultura, o que é a cabeça das pessoas. Um país nórdico, eu não me lembro se a Noruega ou Dinamarca, existem alguns empreendimentos que vendem comidas que já venceram. É um vencimento, tá? Claro, não é um vencimento assim de anos, 2 meses, 3 meses, entende? E as pessoas vão comprar esses produtos nesse armazém, nesse local, tá? Compram comidas... E o detalhe que me chamou a atenção, pagam mais caro do que o outro que não venceu, entende? Porque os caras estão contribuindo para evitar que aquilo vire lixo. O cara é uma contribuição que ele está dando para evitar que aquilo vire lixo. Então é uma outra cultura, quer dizer, o cara já passou essa nossa aqui, nós temos que trilhar, mas nós temos que trilhar a nossa pelo menos, né? Mas sobre esse processo de cultura, de avanço na cultura, o quão prejudicial é esse descarte que Porto Alegre continua fazendo em aterros sanitários, embora fora do município, mas dentro do planeta que é de todos também? Tu responde ou eu respondo? Desculpa, eu não entendi. Eduardo, por gentileza. O quão prejudicial pode ser ainda esse descarte dos resíduos em aterros sanitários, como é feito em Minas do Leão, como citou a Paula, porque embora a prefeitura leve para fora do município e praticamente lave as mãos, resolva o problema do município, ela coloca num aterro sanitário e continua fazendo parte do nosso planeta e da nossa convivência. E até já existe o seguinte, existe já dentro dessa política nacional dos resíduos sólidos, estimula que sejam consorciados, né? Ou seja, estão querendo evitar que cada município tenha o seu aterro. Vai ser a tendência esse tipo de coisa. Aí, meu amigo, é questão de gestão, tá? Ou seja, dos males o menor, qual é a alternativa que tem e tal, né? Mas, se mal gerido, é um problema sério, né? Um problema sério. Porque para além do dano ambiental, temos ainda, como a Paula falou, o prejuízo financeiro das viagens, né, e dos valores que são gastos pela prefeitura, né, Paula? Com certeza. Hoje aqui em Porto Alegre, a gente paga a taxa do lixo lá no início do ano no nosso IPTU. Ela está toda atrelada. Então, a gestão de resíduos não é porque a gente paga uma taxa do lixo que a gente tá, né, que a gente lavou as nossas mãos. A gente ainda tem que fazer a nossa parte. Então, essa questão dos aterros, Matheus, ela é bem complexa, porque Minas do Leão, ela tem aí mais uns 20 anos de operação ainda, sabe? E depois? Para onde a gente vai encaminhar os nossos resíduos, né? Vai abrir outra mina. Vai abrir outra mina, né? O que é mais triste ainda. Mas o que nós, como cidadãos, nós podemos fazer?
a gente pode reduzir o nosso resíduo que a gente encaminha para o container, que vai lá para o aterro, a gente pode compostar em casa, a gente pode levar esse diálogo para mais pessoas, né? Falar sobre o conceito lixo zero, repensar os hábitos, eliminar os descartáveis, né? O copinho plástico. Então, assim, são nas pequenas atitudes que tu vai uma coisa puxa a outra, sabe, Matheus? Tu começa a pensar, não vou mais usar copinho plástico, daí tu começa a pensar, mas agora eu vou começar a usar uns produtos mais naturais, vou buscar uma empresa local, vou ir na feira orgânica, afinal Porto Alegre tem a feira orgânica mais antiga e maior da América Latina, né? Por que não aproveitar? A gente está aqui em Porto Alegre, então a feira lá da Redenção, ela é exemplo latino enfim, de organização. Então, dá o nosso dinheiro para quem realmente se preocupa, né? Dá o nosso dinheiro ali para o produtor local, ir nas feiras, buscar produtos de pessoas que façam artesanal, né? Então, o resíduo, ele é muito mágico, ele é muito legal, porque tu começa a pensar que tu consegue atrelar todas as pautas tu consegue atrelar ao resíduo sólido. Agora, aproveitando essa questão financeira, Eduardo, e aproveitando o teu conhecimento, tua experiência profissional e de atuação, lhe pergunto se é possível fazer os resíduos gerarem riqueza, valor comercial, financeiro para as prefeituras, já que tu falou que o município é o ente mais próximo de cada cidadão. Bom, eu vou falar primeiro uma preocupação, um problema que eu vejo nessa gestão e que eu não vou me aprofundar e não vou dar exemplo, tá? Mas o assunto lixo, ele é um assunto que gera muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, é muito comum a gente ver problemas, né, policiais, né, na gestão do lixo. Tá? Então, é uma coisa que tem que ter cuidado quando se discute esse tipo de coisa. Entende? Mas veja bem, hoje em dia, com por exemplo, esse aterro lá Minas do Leão. Tá? Eles, além de receber o dinheiro, eles geram metano. Geram metano, vende metano, recebe uma parte dessa questão de gestão aí dos gases de efeito estufa. Entende? Primeiro, a prefeitura podia ter uma parcela disso, eu não sei se não tem. Isso eu não sei. Não sei porque eu não conheço o contrato, entende? Tá? Não sei se eu não sei. Tá? Mas deveria. Tá? Deveria ter uma redução de preço, deveria ter uma gestão disso aí. Entende? Porque isso é uma forma de receber esse dinheiro. Né? Na hora que tu começa a fazer compostagem, entende? Tu está gerando um adubo, tu está gerando um produto que pode ser comercializado. Tá? Comercializado. Entende? Então são várias coisas. Entende? Existe até a questão da recuperação energética, que aqui no Brasil a gente tem dificuldade, porque o pessoal rejeita muito quando se fala em incineração. Entende? Mas em vários lugares eles são vendidos como fonte de energia. Tá? Mas aqui no Brasil não é uma boa alternativa, pelo menos até agora. Tá? Então, é questão de parar, pensar e ver onde é que eu ganho valor nisso aqui, entende? E uma coisa que a Paula falou e que eu aprendi há muitos anos, é o seguinte: tudo que é misturado e diluído perde valor. Tá? Se tu tiver uma coisa que é concentrada, um produto só, é mais fácil. Tem valor. Agora, se tu misturou aquilo com outros, entende? Já perdeu o valor, entende? Então tem. Ó, se tu pegar cobre, por exemplo, consegue um troço lá com 10% de cobre, isso já é quase minério, cara. Entende? Quase minério. Agora, se tu misturar com mais liso, ficou 0,5%. Não tem. Tá? Então, isso aí. Separar o resíduo, tratar ele de forma individualizada e não pensar nisso. É lixo. Junta tudo, toca adiante. Terminar com essa cultura do que nós no Lixo Zero a gente fala muito, terminar com essa cultura do saco preto que ninguém sabe o que tem dentro. Tem que olhar o que vai, sabe? Daqui a pouco a gente tá trabalhando aí uma coleta seletiva mais, como é que eu posso dizer, até mais transparente pro próprio cidadão, sabe? Porque hoje ele acha, vai tudo misturado mesmo, vou botar tudo misturado. E não é bem assim, gente. Não é nada assim, na verdade. Infelizmente, não é. Não, e aí tu chega numa cooperativa, tu vai lá, aqueles sacos que vem, né, vem da nossa casa, vai direto pra cooperativa, e gente, é mão de pessoas pegando na tua meleca, então assim, não mande meleca pra coleta seletiva, sabe? Eu me lembro, na década de 80, tá, ali em São Leopoldo, foi montada uma das primeiras usinas de separação de lixo. Então o lixo era coletado sem coleta seletiva, porque não tinha na época, entende? E camarada chegava lá, então era uma esteira, entende? O cara rasgava o saco lá,
aquilo vinha trazendo e um tirava isso, o outro tirava aquilo, entende? Meu amigo, fui lá ver um odor, um fedor insuportável. Né? O que aconteceu? As pessoas não quiseram mais trabalhar naquilo. E alguém teve uma ideia, vamos botar presidiário lá. Porque o presidiário já está preso, daí a gente dá, se eu trabalho um dia, baixa a tua pena um dia também e tal, e daí foram. Colocaram o presidiário. Não ficaram também. Não ficaram, porque é um troço insalubre. Tá? Insalubre mesmo. E está inadequado, um troço insuportável. Tá? Então, isso aí. Se a gente não fizer, a gente está prejudicando a saúde de um outro coitado lá, que está lá tentando sobreviver com um resíduo que a gente enviou para ele. Entende? E, Paula, justamente sobre essa mistura toda que é feita dos materiais na hora do processo de descarte dos resíduos, você falou no início do programa sobre a separação aqui, sobre a ação que foi feita do DMLU na Semana Lixo Zero em abrir um container desses que a Prefeitura tem aqui no município de Porto Alegre para descarte dos resíduos orgânicos. E nessa ação, nessa abertura do container, foi verificado ali cerca de 40% dos materiais não eram. Estavam de maneira errada descartados. Lhe pergunto sobre os containers, a sua opinião dos containers aqui em Porto Alegre, que até bem pouco tempo existiam os containers verdes para o descarte do lixo seco e os containers pratas, cinzas, que são espalhados ainda nas regiões mais centrais da cidade para o descarte dos lixos orgânicos, dos resíduos orgânicos. É uma boa opção? Os containers ajudaram no descarte ou prejudicaram a partir do momento que eles foram implementados aqui em Porto Alegre? Então, Matheus, lá em 89, quando a coleta seletiva, quando eu nasci, a coleta seletiva aqui em Porto Alegre nasceu, era uma coleta seletiva porta a porta, tá? Então, o catador, aquela pessoa que estava lá, ia na casa da pessoa pegar aquele resíduo. Então, a pessoa via que aquele resíduo ia ser entregue nas mãos de uma pessoa, tá? A containerização ela veio, e a minha visão como especialista, né, é que ela deseducou a população, porque agora elas acham que tendo ali um local para colocar, é só colocar tudo junto, né? Então, eu não sou a gestora da cidade, não sou eu que tenho o poder, né, de tá mudando, mas o que a gente preza é de uma conscientização de que os containers sejam usados só para rejeito, né? Que pense numa compostagem, que a gente comece a pilotar, né, projetos de compostagem que já existem em hortas, já existem em bairros. Então, o container, ele veio com uma forma de praticidade para a gestão. Porque gestão de resíduos numa cidade, ela é cara, Matheus. Ela é muito cara. A gente gasta aqui mais de 130 milhões por ano para gestão de resíduos. Então, é muito cara. E esse dinheiro vem lá do nosso PTU. Né? Então, os containers, na minha visão, por eles serem mal utilizados, eles se transformaram. Hoje a gente tem quase 500 mini lixões em Porto Alegre, né? Que são os containers que são usados errados. Porque o que eles fizeram lá não foi nada menos do que mexer num lixão, né? Num mini lixão. No bairro que eu moro, a gente não tem nenhum desses. Não existe container. Tá? Eu moro mais afastado aqui. É só a convencional daí. Convencional. Tá? Então, não convivi com isso. E, sinceramente, não tenho mais vindo ao centro da cidade, quase, né? A coleta... Mas imagino que seja assim mesmo. Qual é o sucesso, né? Porque o conceito lixo zero ele é muito espelhado no modelo italiano, tá, Matheus? Até porque Itália tem o mesmo número de municípios que o Brasil, apesar do tamanho, né? A Itália é muito menor. Mesmo número? É, basicamente, 5 mil e poucos... basicamente o mesmo número. Uma surpresa para mim. E lá nós já temos mais de 300 municípios lixo zero. E para eles, quando a gente fala aqui em Porto Alegre, nossa, a gente já recicla 7,7%. E a gente fala feliz isso para eles é assim, que pena. Sabe? Que pena. Que pena, porque mas a gente continue aqui... tentando, continue. Porque aqui a gente já faz uma coleta diferenciada, então a gente tem a cada 15 dias a coleta do plástico, a cada 15 dias a coleta do papel, o orgânico tu coleta todo dia, rejeito a cada 2 dias. Tem uma logística, né, diferenciada do Brasil, que hoje a gente coleta tudo junto. Lá não. Lá eles separam de 8, 9 tipos de resíduos. E se tu não faz, tu é multado. E coleta é diferente. O Japão também é assim. O kamikatsu. Eu fiquei impressionado porque um dia lá eu descobri uma folha de instrução em português
para o cara no Japão. Falei, isso aqui foi traduzido. Não, isso é feito pelo governo japonês em português para os caras que são brasileiros que estão lá. Para aprender a separar Para separar direitinho lá. A correta orientação. Correta orientação, quer dizer, na língua, deve ter para outros também, né? Na Itália tem, na Itália é assim, tu já chega, tu já tem as informações de quando é coletado, o que é coletado, sabe? Na língua do cara, que o cara entenda, né? Então, eu acho que a gente quer ajudar ainda mais, né, Porto Alegre, DMLU, a trabalhar essa educação ambiental, porque o Lixo Zero, ele nada mais é do que uma mobilização à educação ambiental, né? Então, levar para o DMLU, vamos começar a coletar diferente, no próprio bairro lá, né, que a coleta convencional deve ser mais tranquila de fazer, vamos coletar separado, vamos começar, né, coletar papel num dia, sabe, ver como é que é o aceite dessa população, porque, claro, mudança de cultura é sempre complicado. Sempre muito complicado, tem muita resistência, é muita resistência para te começar a compostar, é muita resistência para te começar a querer fazer alguma coisa de novo, sabe? Por isso que a inovação, ela é meio tabu, as pessoas não conseguem atrelar a inovação, porque a gente tem essa cultura de resistência para o novo, sabe? Gente, o mundo é gigante, sabe? Vamos se abrir para o mundo e aprender. E uma coisinha só para colaborar contigo, Paulo. E veja bem, essas ideias não é o seguinte, que toda semana vai passar, na segunda vai ter gente. Não. É que o papel é coletado de 15 em 15 dias, entende? O outro, a lata, não sei, é de 20 em 20 dias, entendeu? O cara só tem que acumular e esperar o dia chegar daquele troço, tá? Então não é um troço, impossível, toda hora vai ter um cara coletando. Não é cada hora, tá? Só vai ter dias certos para perguntar aquele material. É um processo de conscientização longo e feito etapa a etapa, onde todos têm que participar. Né? Exatamente. E não é difícil para ninguém, tá? O cara só tem que conservar aquilo, guardar lá. A gente brinca, né? O ser lixo zero não é um bicho de 7 cabeças, é uma jornada que tu vai aprendendo, sabe? Então, assim, a questão de ser lixo zero hoje, a gente mobilizar a população para a educação ambiental, né? A gente teve uma semana, né, intensa de ações com crianças nas escolas, o fórum foi um sucesso, porque a gente aqui, como coletivo Lixo Zero do Rio Grande do Sul, a gente quer uma lei que fale sobre a Semana Lixo Zero no estado, afinal são 497 municípios, então a gente sabe que é necessário. A gente, como ontem, como a gente conversou, nós somos voluntários, né? A gente tem que se considerar um presente para a cidade, porque o que a gente faz é por amor, sabe? É por realmente querer que lá os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações tenham orgulho da gente, sabe? Porque que mundo que a gente vai deixar para eles se a gente continuar nessa mesma sociedade do descarte? É uma reflexão e é sempre importante que vocês, nossos especialistas sobre o tema, estejam aqui para debater conosco. Com isso, nós vamos encerrando o nosso TV Câmara entrevista de hoje, que tratou dessa conscientização sobre o correto descarte de resíduos, não só em Porto Alegre, mas em todo o país, em todo o mundo. Falando hoje aqui nos estúdios da TV Câmara, o Eduardo Torres, ele que é consultor ambiental, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre esse cenário, pegando por pauta também a Semana Lixo Zero, que aconteceu há poucos dias aqui no município de Porto Alegre. Então, muito obrigado pela participação, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade aí, acho muito importante esse tipo de programação, entende? Porque, na verdade, é uma das etapas a serem feitas, né? De condicionamento, de educação da população, entende? Tá? Agradeço a oportunidade de ter contribuído. Nós que agradecemos a participação, Eduardo. Também participou conosco aqui dessa edição do TV Câmara Entrevista a Paula Moleta, ela que já é sócia aqui da TV Câmara, engenheira sanitarista ambiental e atual embaixadora do Instituto Lixo Zero no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação, Paula. Nossa, eu que agradeço, Matheus. Estar nesses espaços, falar sobre gestão de resíduos é super importante, né? É isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente tem como missão sendo embaixadora Lixo Zero. Então acompanhe as redes, né, do Lixo Zero, do Coletivo Lixo Zero do Rio Grande do Sul. A gente quer cada vez levar mais o conceito e mais educação ambiental para todos os gaúchos aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. TV Câmara, a entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima edição.